Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Evil Dead, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, filme de 1981, dirigido e escrito por Sam Raimi. Teremos então em abril de 2023 o lançamento do novo filme da franquia, e eu penso que esse é o momento perfeito então para revisitar todos os filmes nessa expectativa. Porque eu acredito, e queria desenvolver esse tópico desde a introdução do vídeo, que nós estamos lidando aqui com um filme que é extremamente importante pro cinema independente, não só pro terror, mas para a estrutura de uma produção independente entre década de 70 começo dos anos 80, que acaba influenciando outros diretores, outros roteiristas, e que esse caso também do sucesso de The Evil Dead acaba, obviamente, estruturando a carreira do próprio Sam Raimi. Pessoal, o filme foi classificado por censores como, por exemplo, um festival de gore e por isso foi banido em vários países entre 1981 e 1982, tanto é que acaba ganhando justamente esse status cult também, acaba ganhando relançamento, muita visibilidade, especialmente entre edições de home video e televisão. E aqui eu teria que falar outra coisa também, a jornada até a publicação do longa-metragem, até justamente a exibição, ela é muito peculiar. Começa com um curta, Weird in the Woods, que era visto por pessoas da indústria como uma espécie de portfólio. Então você fazia um projeto de 30, 40 minutos no máximo, apresentava para investidores e basicamente dizia o seguinte: olha, esse é o meu projeto inicial, com mais dinheiro eu consigo desenvolver isso para um bom longa-metragem. Só que aí começa o problema que torna toda a história de bastidores de The Evil Dead espetacular, e tem muito material em versões de home video, trilhas comentadas, que é o seguinte: todo o projeto estava conceituado na violência, na exploração do gore, de muito sangue. Os investidores não querem entrar num projeto desse tipo porque consideram pro período também um projeto extremamente arriscado sem garantia de retorno. E o Sam Raimi não queria 1 milhão, 2 milhões de dólares, ele queria cerca de 100 mil dólares. E não consegue, e o projeto acaba aumentando de custo também. E aí nos vários casos que o diretor conta atualmente, fazendo graça também da experiência que ele viveu, que era uma experiência que ele considera até traumática em alguns momentos, ele diz que ele começou a pedir doações, que aí as pessoas do próprio elenco começaram também a pedir doações e começaram a pedir dinheiro para gente que eles sabiam que tinham grana disponível no banco, porque o projeto ele começou a ser feito e aí depois ele tinha que ser interrompido justamente pela falta de orçamento. E aí nos bastidores também existem tantas outras histórias curiosas, como por exemplo, eles pensaram em toda a dinâmica de filmagem, de produção para o mais rápido possível, só que aí por outro lado esqueceram justamente do que envolve uma produção, ou seja, da própria questão básica de levar pessoas a um determinado local e garantir comida, alimentação, roupas quentes. E quando a gente coloca tudo isso em jogo e até nota a reputação de The Evil Dead, que é um dos filmes mais influentes do terror oitentista, eu acredito que a gente tenha em conta esse traço de criatividade aliado a várias soluções práticas adotadas pelo diretor. 5 estudantes da Universidade de Michigan decidem passar um fim de semana em uma cabana isolada no estado do Tennessee. Só que lá eles encontram o livro dos mortos e um a um começa a ser possuído. Eu faço vários especiais aqui no canal de série de críticas e já falei muito do período de transição dos anos 70 para os anos 80 como um período muito influente pro próprio terror, que estava, por exemplo, se redescobrindo, estava colocando em prática também subgêneros. Nós temos, por exemplo, nesse período, a era do slasher. Nesse caso aqui, a gente pode notar justamente uma inspiração que eu acredito que é muito forte em O Massacre da Serra Elétrica, quando você tem a dinâmica de grupo de jovens e aí em um local desconhecido. Existe um desconforto quando você nota que aqueles jovens estão direcionando para um perigo. E eu também diria que eu vejo nesse longa de 81 uma posição semelhante ao que o Jorge Romero fez no final dos anos 60 com A Noite dos Mortos-Vivos, ao lidar com uma limitação extrema de orçamento, buscando sempre soluções criativas para lidar especificamente com a morte. Nesse caso, eu aponto para um grande diferencial do Sam Raimi, que é o seguinte: ele estabelece uma problemática de simbologia do que gira em torno ao livro dos mortos muito rápido. Então, com cerca de 12, 13 minutos, você tem uma situação estabelecida para discurso posterior, que aí enfrenta, claro, né, alguns problemas, e isso tudo acaba com peso significativo em um personagem apenas. É diferente, portanto, de vários outros filmes de terror do mesmo estilo, da mesma época, onde você tem pelo menos 30 minutos até gerar, né, esse cenário de perigo, caos, quem sabe, com um grupo de jovens perdido entre serial killer ou mesmo com uma entidade.
E isso torna a experiência de The Evil Dead realmente frenética, com uma série de desafios centrados especialmente em Ash, interpretado por Bruce Campbell, que obviamente se tornou um ícone do gênero pelo que ele representa e pela forma como ele interage com os possuídos. Isso que seria recorrente também de forma direta ou simbólica na filmografia do próprio Sam Raimi. E existe o que eu vou chamar de um charme estranho na forma da captação das filmagens quando você leva em conta as técnicas usadas pelo Sam Raimi, que, como eu falei, hoje ele faz brincadeira com tudo isso. Ele cria várias gambiarras, por exemplo, para lidar com a falta de dinheiro. Então a câmera que está apoiada por cabos, os cabos eles acabam caindo de uma hora para outra. Eles colocam, por exemplo, para emular aquela sensação, né, da Steadicam, a câmera numa bicicleta. Com 88 minutos de duração, o ritmo se torna um marco positivo, apesar da escassez de linhas de diálogos e do próprio filme acabar girando em torno da observação e atitude de um personagem perante o pânico e a desgraça total. E aí sim que a violência e o gore se tornam diferenciais espetaculares. Seja pela forma criativa do uso da maquiagem, pelas soluções práticas encontradas pelo sangue, por exemplo, e dos cortes rápidos que criam também uma certa sensação de que a pessoa está perdida ali em meio a tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e obviamente isso tudo está voltado para o Ash. E pessoal, aí eu admito que ao longo dos anos eu venho gostando mais e mais desse filme, apesar da problemática absolutamente simples, que gira em torno também de objetivos do roteiro. Como eu falei, com 12 minutos está tudo pré-estabelecido. Tem algumas passagens repetidas? Olha, tem questões semelhantes sim, mas você nota que é um filme diferente quando ele busca tirar um peso da trilha sonora e investe em efeitos sonoros, gritos, também justamente para gerar esse pânico que acaba sendo marcante não só pro diretor, para a consolidação da sua filmografia, mas serve de inspiração para tantos outros realizadores. Para The Evil Dead, eu dou a nota 8. Se você não conhece a franquia de The Evil Dead, essa é uma oportunidade perfeita para assistir os filmes, para aguardar também pelo novo lançamento no mês de abril e vamos acompanhar juntos aqui no canal então, certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!